Apocalipse capítulo 2, versículo 12, estudo da igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Seja Deus benigno em colocar dentro do nosso coração a sua santa e magnífica palavra. Como nós vemos todas as 7 igrejas, 2 delas não têm reprimendas ou repreensão, que é Esmirna e Filadélfia, e 5 delas têm sim repreensões do nosso Senhor Jesus Cristo. 6 delas têm elogios, apenas uma só tem as repreensões e não elogios. A que não tem elogio é exatamente a de Laodiceia, é uma igreja que não é elogiada. Mas a igreja de Pérgamo tem elogios e ela vive numa situação interessante. No versículo 3 aqui, primeiro que Jesus diz: Eis, o anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, né? Nós temos o entendimento dessa espada que ela aparece lá no Apocalipse, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua vinda, batalhará com ela contra o exército da besta. E serão mortos com a espada que saía da sua boca. Então aqui é uma espada figurada, né? Quando ele se apresenta no capítulo 1, ele mostra da sua boca saindo espada de 2 fios, que é uma espada que corta dos 2 lados. Então nós temos o entendimento que a palavra de Deus está mostrando que essa espada pode ser comparada à palavra do próprio Deus, ou ao sopro do Senhor Jesus Cristo. Aquele que teve poder de criar simplesmente com a sua palavra, tem poder também de destruir. Pois em Tessalonicenses, no capítulo 2, mostra que como ele vencerá a besta e destruirá o anticristo com essa espada que sai da sua boca, só que o apóstolo Paulo narra que ele desfará pelo assopro da sua boca, lá em 2 Tessalonicenses 2,8. Então essa espada aqui, no início, a palavra do Senhor está mostrando que o Senhor estará usando para combater os erros aqui nesta igreja. A situação dela, Jesus está dizendo: conheça as tuas obras, que habitam onde está o trono de Satanás. A gente sabe que toda época Satanás sempre esteve entronizado na humanidade. A Bíblia fala de um dragão lá no Apocalipse 12 que tinha 7 cabeças, e cada cabeça dessa representa um reino e um trono. E o apóstolo João vê que
um desses reinos ainda está por vir. Mas Satanás não ficou desentronizado nesse período, quando as igrejas de Deus se multiplicaram sobre a terra. Ele procurou se entronizar através da religião. Aqui, a igreja de Pérgamo representa um grupo que, depois que ele tentou, o maligno, acabar com a fé através da perseguição, pois a primeira tentativa dele foi a falsificação, como a igreja representada pela igreja de Éfeso, combateu os falsos apóstolos com doutrinas falsas e mentirosas, querendo se colocar como se fossem apóstolos, e não deu certo porque esses crentes representados por Éfeso não aceitaram nem tampouco a doutrina, as obras dos nicolaítas. Então ele achou que matando, destruindo, ele iria ter vitória. Mas a gente vê que na igreja de Esmirna, quanto mais sofriam aqueles irmãos, mais eles ficavam coesos ao Senhor Jesus Cristo. Ele tinha a promessa de não passar pela segunda morte. Então, o maligno, nessa terceira investida, aqui no período da igreja de Pérgamo, do período dos seguidores de Cristo, representado pela igreja de Pérgamo, ele mudou a estratégia, né? Porque, primeiro, ele vem agora através do engano, tentando corromper essa igreja. Mas, primeiro, essa igreja de Pérgamo, ela também existia nos dias de João. E lá na cidade de Pérgamo é nos informado que havia um grande altar, né? Um altar que tinha o formato de um trono, onde era cultuado a divindade de Esculápio, né? Aquele deus grego que era o deus da cura, né? A gente sabe que sempre houve a procura da cura no período da humanidade, e hoje não é diferente. Hoje em dia as pessoas estão à procura de cura, de sinais, e esse Deus Esculápio, ele era exatamente cultuado ali em Pérgamo. E havia ali um altar parecendo um trono enorme. E não sei se Jesus Cristo está aqui se referindo ao trono de Satanás nesse sentido. Mas, de qualquer forma, na cidade de Pérgamo, Satanás estava entronizado através da idolatria. A entronização de Satanás sempre foi através da idolatria. As 7 cabeças, que são os 7 reinos, que era o Egito, né? Até o próprio faraó se considerava um deus. O Egito, depois veio a Síria, né? Que tinha os seus deuses também mitológicos. Veio o terceiro império babilônico, que veio com todo o poder, Nabucodonosor querendo também ser um deus, e outros. Veio o Império Medo-Persa e depois o Império Grego. Aí veio, por último, nos dias de João, o Império Romano, né? E ele disse que há de vir ainda um que vai durar pouco. Então não podemos imaginar que essa entronização de Satanás da 7ª cabeça do dragão ou da besta se refira a Roma papal, né? Porque, segundo as Escrituras, convém que ele venha e quando vier dure pouco. Então ele vai durar pouco. O reino da besta só vai durar 7 anos, embora que de prosperidade ele só vai ter 42 meses de prosperidade. Os outros 3 anos e meio será de situação adversa para ele. Espero que me perdoe aí a situação, mas que estejam entendendo. E a igreja de Pérgamo, como o maligno viu que, através do que ele tentou contra Éfeso,
incutindo falsos apóstolos para dizer que eram ensinamentos de Jesus sem ser, para que abandonasse as escrituras. E aquela igreja foi à prova os que se diziam apóstolos e eram mentirosos, veio ele tentando destruir através da perseguição e da morte de crentes representados por Esmirna, que também não deu certo, pois a perseguição muitas vezes traz a fidelidade maior, porque só fica nas igrejas de Deus aqueles que são realmente fiéis em face da perseguição. Então ele mudou a estratégia aqui, e justamente no versículo 14, que diz assim, né, 2,14: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tem também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio, né? Voltando sempre àquele ponto que Jesus não odiava os nicolaítas, ele odiava a doutrina dos nicolaítas, que aqui na igreja de Pérgamo já era uma doutrina, né? Essa doutrina de pastores príncipes, pastores mandões, não pastores servos, que era a obra dos nicolaítas no período da igreja de Éfeso, que a Bíblia diz que eles odiavam. 2,6 aqui do Apocalipse, e Jesus disse: eu também odeio as obras dos nicolaítas. Então Jesus nem odeia os nicolaítas, mas odeia as obras e a doutrina dos nicolaítas, o ensinamento sobre essa questão de bispos príncipes, né? E já começava a surgir isso como um ensinamento. Começou a surgir no período em que essa igreja de Pérgamo representava os bispos metropolitanos. E o erro dessa igreja foi ter tolerado essas coisas, não ter combatido como a igreja de Éfeso fez. Olha, tem algumas poucas coisas tenho contra ti, era pouca coisa. Mas aí começou a haver o financiamento, as pessoas, o maligno sabe que as pessoas gostam de dinheiro, né? Gostam de financiamento. Enquanto as pessoas não se dobram às heresias, se houver um financiamento para que ele comece a pregar diferente. E aqui a palavra de Deus mostra os que seguem a doutrina de Balaão. Nós entendemos lá no livro de Número, né? Tem 3 graves situações no livro de Número, que é a revolta de Coré, Datã e Abirão. Tem a visita à Terra Prometida, em que o povo, 10 homens voltaram fazendo medo ao povo, amedrontando, dizendo que iria morrer, e só Josué e Caleb foram firmes em dizer que o nosso Deus iria dar aquela terra que havia prometido a nossos pais. E outra situação grave foi exatamente quando Balaque, né, preocupado com o crescimento do povo de Israel, o poder que vinha sendo manifestado, e contratou Balaão para amaldiçoar os filhos de Israel. E Balaão não conseguia amaldiçoar, só fazia abençoar. Mas ele começou a mostrar como Balaque tinha que fazer para que aquele povo perdesse a comunhão com Deus. Então, entendamos bem. Em capítulo 23, versículo 21 lá de Número, eu olhava aquilo ali, eu achava que era a mesma coisa de Romano, quando Deus diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem o justifica. Mas ali, Balaão estava dando ideias a Balaque. Diz: não contemplei pecado, né, desventura, não vi iniquidade em Jacó. Ele diz assim, e mostra a palavra do Senhor
que era exatamente isso que Balaão queria, né? Que o povo, ele disse, não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele houve aclamações de um rei. Então aqui mostra, Balaão diz, olha, eu não vi iniquidade em Israel, nem contemplei maldade em Jacó. Então, isso aí ele foi dando ideias a Balaque. O que tinha que fazer para que Deus se voltasse contra o seu povo. É tanto, né, que já no capítulo 25 de Números, veja a artimanha do maligno para que Deus ficasse contra o seu povo, porque Deus não se associa com o pecado, né? Deus não se associa com o pecado. Então, no capítulo 25 de Números, versículo 1, diz, Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Naquele dia houve uma grande matança, né? Moisés ordenou que aqueles que se envolveram nessa idolatria fossem mortos, fossem enforcados. Um homem desafiou, enquanto eles estavam chorando ali pela situação, entrou um homem com uma dessas mulheres moabitas para a tenda deles lá, e até que o neto de Arão, um homem chamado Finés, foi lá com uma lança e fez um espetinho nos dois, né? Que cravou os dois ali na tenda deles. Não sei se no momento da coabitação, só sei que ele aplacou um pouco a ira de Deus, pondo fim à vida daquele israelita, né? Rebelde. Então, entenda por aí que a igreja de Pérgamo representa um período, porque houve a apostasia, a gente sabe. E é justamente lá no século II, tem uma informação histórica de que quando as primeiras ídolos foram colocados nas igrejas chamadas cristãs, essas já separadas dos princípios de Cristo, né? As imagens, né, de Maria, principalmente, aí os líderes, para aplacar um pouco a revolta do povo, disse, não, isso é para concorrer com as mulheres, as deusas pagãs, Afrodite, Diana, né? Que tinha que ter uma pessoa do sexo feminino para ser adorada, né? E é justamente através do financiamento, através da sutileza, é que essas coisas foram entrando. Então começou a surgir os bispos metropolitanos, né, que eram os príncipes dos leigos, né, que é Nicolaíta Nicolaus, príncipe do povão, né, príncipe dos leigos. E começou aí a surgir uma grande heresia entre as igrejas. Então elas começaram a se desviar do Novo Testamento. Agora, isso é surpresa ou é uma coisa que diz, Deus falhou? Não, Deus não falhou. Paulo adverte Timóteo para que isso não acontecesse nos dias dele, né? Paulo diz a Timóteo, conjuro-te, pois, né? Segundo Timóteo 4, do 1 por diante, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra. Instes, quer dizer, insista, né? Manter ali, teime, né? Instes, em tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina e ensinamento, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina,
Mas, tendo comichão aos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às falas. Então, essa apostasia que deu origem, né, a Roma papal, ela foi prevista por Paulo. E aqui a igreja de Pérgamo já começou essa entronização de Satanás, né? Mesmo existindo em Pérgamo uma entronização de Satanás, uma adoração a Esculápio, mas aqui está figurando o grupo que viria tempos depois, representado pela igreja de Pérgamo, que essa igreja aqui, né, veja aqui que ela retém o nome de Cristo, mesmo não negaste a fé, mesmo nos dias de Antipas, né? Deve ter sido alguém que foi martirizado. Você não negar a fé diante de alguém sendo morto, né? É como se você estivesse na fila ali. Quando Estevão foi apedrejado e morreu, né? Quantos seguidores de Jesus Cristo não ficaram atônitos, né? Quando Herodes, no capítulo 12, versículo 1, né, manda matar Tiago a espada, os irmãos ficaram apreensivos, quer dizer, eu acho que o próximo será um de nós. E aqui, mesmo diante da morte de Antipas, minha fiel testemunha, né, vocês não negaram a fé, continuaram aí, embora estivesse na fila para um momento qualquer, chegar a vez de vocês. Então essa artimanha sutil dos que, né, tem a doutrina de Balaão, os ensinamentos de Balaão, né, que é através do ensinamento que veio a falsificação. E foi surgindo aí coisas antibíblicas, como Paulo havia previsto. Não suportarão a sã doutrina, que é as deixadas por Jesus aos seus apóstolos, as escrituras, e amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, né? Que esses doutores aí iriam dizer o que eles querem ouvir e não o que Jesus havia recomendado. Então é bom entender, irmãos, essa questão de Pérgamo, que já começava a se definir aí uma grande apostasia, né? A doutrina da igreja única e universal. Porque foi através de Inácio de Antioquia, né? Já no século II, que aí começou a ter essa doutrina de uma igreja só, né? Que todos os crentes são uma igreja, não é? No Novo Testamento mostra as igrejas, né? Não é a igreja. Mas você vê que hoje se fala tanto na igreja, que a gente vem buscar a igreja, nós somos a igreja, é como de uma forma assim, uma igreja única e universal mundial, composta de todos os santos. Isso não existe nas escrituras, no Novo Testamento. Mas aí foi justamente quando foi surgindo aquela árvore grandiosa que Jesus falou, né? Que o reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, que caindo na terra torna-se a maior das hortaliças. É um arbusto grande, mas Jesus mostra que ali aconteceu uma coisa desnatural. Torna-se uma árvore e se aninham as árvores dos céus. E depois ele dá um exemplo do grão da porção de fermento que uma mulher lança e leveda toda a massa. Então, fermento aqui, a doutrina de Balaão, a doutrina dos nicolaítas, tomou forma. Você vê que essa heresia milenar da igreja universal, invisível, visível, né? Ela tomou o mundo, né? Disse, Cristo veio buscar a sua igreja, né? Eu sou a igreja somos nós, diz assim, né? Mas o povo de Deus é composto de igrejas locais, né? Você lê o livro de Atos e vê
como Paulo chegava elegendo presbítero em cada igreja, né? Cada um era a igreja no singular, se trata da instituição. E isso começou justamente tomando forma, representado por Pérgamo. Sempre há um apelo de Deus para arrependimento, né? Arrepende-te, né? Assim como ele manda a igreja de Éfeso, né? No capítulo 2, versículo 5, lembra que por diante de cair, se arrepende. Então, tem igreja, as igrejas que tinham defeito. Ele não manda nem Esmirna, nem Tiatira, né? Nem Esmirna e nem Filadélfia se arrepender, porque representa grupos de igrejas sem defeitos, né? E eram das 7 igrejas as 2 que não tinham nenhum defeito. Arrepende-te, pois, quando em breve virei a ti contra eles, né? Contra ti, né? Porque aqueles crentes daqueles períodos tinha que se arrepender daquele momento, daquela situação, em tolerar esses grupos ensinarem essas heresias que Paulo tanto advertiu a Timóteo nos dias dele, né? Insta, prega a palavra, em tempo e fora de tempo, porque virão tempos em que não suportarão essa doutrina. Não, eu não aguento mais essa Bíblia, né? A gente tem que, não podemos ser radical, né? É isso que... Mas nós temos que ser radical, né? Porque nós temos raiz, né? Ser radical é ter raiz, ter fundamento na palavra de Deus. Então arrepende depois, quando não em breve irei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca, né? Então veja aí que é justamente esses rebeldes aqui ficarão para naquele dia da vinda de Cristo, né? O seu remanescente podre vão ser combatidos com a espada que sai da boca, né? Porque esses grupos aí, nem na grande tribulação eles vão se arrepender. Não pense que essas pessoas que hoje rejeitam Cristo, né? Na grande tribulação, na segunda chance, a maioria vai querer. Não, vai ter uma grande quantidade de gente. E a Bíblia diz que essa espada aguda que representa o sopro que sai da boca, né? Lá no livro de Zacarias mostra o sopro de Jesus, as pessoas, né, os exércitos morrendo com sua carne apodrecendo em seu corpo, né? Acredito que será esse momento ali do exército da besta, quando com a espada aguda as pessoas irão apodrecer assim repentinamente. Não sei se como será esse momento. Sei que com o sopro da boca de Cristo ele matará o inimigo lá no Apocalipse, né? Porque ele virá como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, né? Então não adianta. Jesus veio para salvar, mas agora ele, quando vier, virá para entrar em juízo com aqueles, né, que não quiseram a sua salvação. A palavra de Deus diz no capítulo 1, versículo 8 de 2 Tessalonicenses, que ele virá como labareda de fogo, né, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, né? Então aqui a falsificação já começou a negociar. Os crentes agora estão caindo, né, na sutileza de Balaão, que diz aqui, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel. Então é justamente, foi sutilmente que foi tirando o povo das escrituras e colocando, incutindo, né, implantando o paganismo dentro do cristianismo, aí que ficou com esse nome mesmo, né? Praticamente o termo cristianismo não é um termo bíblico, né? Não tem. Então esse cristianismo aí que surgiu, e
A gente sabe que quando a Bíblia chama, quando o povo de Deus é chamado de cristão, sempre é chamado por uma pessoa estranha, né? Só tem um texto, a palavra cristão só tem 3 vezes na Bíblia, 2 em Atos e 1 em Pedro. E Pedro chama, né? Se sofresse como cristãos, mas aí lá em Atos, sempre, quando eles são chamados de cristãos, são chamados por pessoas de fora e não por eles mesmos, né? Eles assim mesmo chamavam os discípulos, os irmãos, os santos, mas em nenhuma parte das escrituras os servos de Deus assim mesmo se chamavam cristãos. Então esse cristianismo aí nominal, essa árvore grande aqui do grão, né, de mostarda se transformou numa grande árvore, é esse cristianismo aí que caiu na sutileza de Balaão, né, que ensinava Balaque a lançar tropeços, e aí caíram na desgraça. Agora, manda se arrepender para que não sofra, porque essas pessoas que não se arrependerem passarão, né? Morreriam praticamente sem Cristo, crendo numa coisa errada, numa coisa falsa, e não tem salvação para quem crê na falsificação da palavra de Deus, né? Alguém pode dizer assim, mas quem tem culpa se foi enganado? A Bíblia diz que se um cego guiar outro, ambos cairão num barranco. Não diz que só é o guia que vai cair no barranco, mas aquele que está sendo guiado também cai. Então, não adianta, quem crê num falso profeta, ele também, em potencial, já é um falso profeta. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei comer do maná escolhido. Dali uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então, promessas maravilhosas aqui dos vitoriosos da igreja de Pérgamo. Esses iriam comer do maná, que é justamente a comida dos dias de Balaão, que o povo de Israel comia, colhiam todos os dias. Deus fazia cair do céu, né? Aquela ingredientes em branco, né? Que tamanho de semente de coentro e que tinha sabor de bolo de mel, né? Não era uma coisa ruim, não, era saborosa. Que quando eles entraram na Terra Prometida, né? Lá no livro de Josué fala, lá no capítulo 5, que Deus tirou, né? O maná acabou, certo? Então, é prometido aqui de forma figurada, comendo um maná escondido. E dali uma pedra branca, e na pedra um novo nome, né? Novo nome, teremos um nome diferente, essa informação aqui, escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então, não sei, esse é meu nome aí, que eu tenho de Luiz,